Graça e paz, queridos irmãos, é para nós motivo de gratidão Deus permitir a realização desse culto online. E nesse mês de julho, o pastor Oswaldo está de férias, razão pela qual estaremos na direção deste culto. E apesar da pandemia em que vivemos e no isolamento social em que cada irmão está, e com a igreja de portas fechadas, possamos dar graças a Deus, porque a sua palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5 nos diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco. Na sequência, teremos a ordem do nosso culto com um solo do diácono Isai, depois oração de gratidão e invocação pelo pastor Cláudio, depois solo pela diaconisa Valquíria, mensagem pelo pastor Wagner Mango, convidado por nós, da IPI do Guapiúva. Depois teremos a oração de intercessão pela irmã Vera e a bênção pelo pastor Wagner, encerrando com um amém coral. Saúde, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos reunidos de forma online, mas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali também estarei. Vamos orar, vamos agradecer pelas nossas vidas. Recebi uma mensagem bem interessante, muito linda, da nossa irmã Dirce, em que o filho dela fala sobre 1 ano da vitória deles pela vida do
Heraldo. E mais coisas que aconteceram conosco. Vou agradecer também, foi um momento triste, fiquei impactado com isso, porque perdi um grande amigo, meu pastor, reverendo Dimas. Agradecer pelos 81 anos de vida que ele esteve conosco, nos abençoando através da sua vida e do seu ministério. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, neste culto, te adorando, te louvando, mesmo de forma online, de forma diferente. E te pedimos, Senhor, que tu venhas abençoar toda essa comunidade. Abençoe a tua igreja, abençoe o pastor, abençoe todos que estão participando. Derrama do teu Espírito Santo, conforta os corações, traz o alimento através da palavra de Deus e nos ajuda. E queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado pelas vitórias até o momento. Obrigados pela vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Fica conosco, fica com a tua igreja. Abençoa o culto. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim eu não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade, a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Graça e paz, irmãos da IPI de Quitaúna. É um prazer estar com vocês aqui através desse vídeo, aqui sendo gravado a convite do nosso irmão e presbítero Arquimedes, para trazer a mensagem para a IPI, querida irmã, querida igreja amada. Já estive com vocês outras vezes ao púlpito, e nessa noite ter essa oportunidade é mais uma vez uma alegria, um prazer
de poder servir ao Senhor junto aos irmãos. Nessa noite eu vou trazer, então, uma palavra, uma mensagem, e eu escolhi o Salmo 125 para nós meditarmos juntos na palavra do Senhor, para ânimo, para fortalecimento das nossas vidas. O Salmo 125, então, diz assim: fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Graças a Deus. O Salmo 125, irmãos, é um salmo de romagem, de romaria, isto é, o povo indo para Jerusalém, seguiam juntos para, muitas vezes, para festividades, para celebrações que eram comuns em Israel e celebrações cultuais que o Senhor mesmo havia estabelecido, que o povo de Deus celebrasse a saída do Egito, como por exemplo a Páscoa, não é? A festa dos tabernáculos, quando o povo andou no deserto e Deus o sustentou. E dessa forma, o povo vinha para as celebrações de várias partes da Palestina, onde o povo de Israel estava assentado. Vinham para Jerusalém, no sul da Palestina, ali próximo ao Rio Jordão e próximo já ao Mar Morto. O Salmo 125, então, está dentro desta conjunto de salmos, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, que é considerado esta coleção de salmos cantados ao chegar, ao se aproximar de Jerusalém para o culto, para as celebrações do Senhor. Neste salmo, ao se aproximar de Jerusalém, o povo se reunia abaixo, isto é, aos pés dos montes de Sião, aos pés aonde estavam construídos os montes, aonde estava construída a cidade de Jerusalém, que era construída sobre montes ou sobre um monte que estava rodeada de outros montes. Isso a gente vai perceber então aqui na linguagem do salmista, que cita os montes ao redor de Jerusalém que o guarda. Jerusalém é então esta cidade onde já existia, é considerada também a cidade de Davi que a conquistou e a transformou e desejou até construir o templo em Jerusalém, mas o Senhor o impediu de construir o templo. Somente Salomão, seu filho, que pôde construir. Mas a tenda, o tabernáculo foi colocado em Jerusalém para que o povo viesse e pudesse adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Como eu disse, o povo de Israel vinha e subiam juntos, os montes subiam pelos caminhos, ajuntados até para se proteger de ladrões possíveis, assaltos que poderiam haver, e juntos subiam adorando ao Senhor, cantando esses salmos. Era um exercício de fé, era um exercício de meditação, era um exercício de louvor durante toda esta peregrinação. Assim era chamada a peregrinação de Israel ao se aproximar de Jerusalém. A peregrinação, a caminhada do povo que vinha de distantes lugares para chegar ao lugar da bênção, ao lugar onde Deus se manifestava, ao lugar onde Deus estava, ali no templo, para receber a adoração do povo de Deus. Pensando em peregrinação, eu estava lembrando
de um livro muito antigo que alguns já leram e muito conhecido, inclusive, mas hoje pouco falado dele, que é o livro O Peregrino. Né? O livro O Peregrino, que foi escrito por John Bunyan, mais ou menos em 1675, né? John Bunyan, que viveu entre 1628 a 1688, portanto 60 anos ele viveu. Ele era um jovem que não estudou muito, não teve longa carreira na escola, no estudo, mas ele era uma pessoa dedicada e esforçada. Inclusive ele escreveu alguns textos, ele publicou alguns textos, e ele se tornou, mais tarde na sua vida, ele se tornou um cristão. Ainda na sua juventude ele era considerado um baladeiro, podemos assim dizer, né? Um rapaz de balada, que gostava de estar nas baladas, gostava de estar nas festas, era considerado muito namoradeiro também, né? Que gostava de namorar, um conquistador. Mas ele se entregou a Cristo e levou a fé a sério. E ele se tornou um pregador, um diácono primeiramente, e depois, mais tarde, um pastor batista. E ele gostava muito de pregar, mas ele não tinha a permissão, a autorização para pregar. Naquela época era necessário uma licença. E por causa disso ele foi preso. E questionando a sua prisão, e quando foi solto ele voltou a pregar, mesmo sem ter licença, e ele voltou a ser preso. E nessa incidência ele foi condenado a 12 anos. Depois ele conseguiu o indulto do rei, o indulto do rei, o indulto de soltura, e ele foi solto, mas logo depois preso novamente, porque o rei voltou atrás na sua decisão de dar o indulto. E ele então ficou preso. E ele acabou morrendo na prisão por este motivo, por ser um pregador do Evangelho, por ser um pregador da palavra de Deus. Infelizmente, lá na Inglaterra, um país cristão, um país considerado cristão, mas que nesta lei rígida acabou prejudicando John Bunyan. Dentre os seus escritos, ele escreveu O Peregrino. E o Peregrino, ele trata desta conversão do homem. Quando o homem se aproxima de Cristo, o homem se aproxima de Deus, e ele deixa ao pé da cruz os seus pecados, né, o fardo dos seus pecados, e entra pela porta estreita e passa a ser um seguidor de Cristo, né, que caminha com Cristo. E desde o início da sua caminhada, depois que ele entra pela porta estreita, que é Jesus, ele tem uma longa caminhada até chegar no céu, a vitória final. Então, é uma alegoria da vida cristã que ele escreve. E ele mostra as várias tentações, provações que ele tem que enfrentar, mostrando o amadurecimento do cristão nessa sua caminhada. É muito interessante ler este livro. Se você ainda não leu, se alguns já devem ter lido, eu creio que é possível baixar, inclusive, pela internet, no celular, este livro e ler uma versão deste livro que é tão antigo e que vendeu-se em determinada época tantas cópias, tantas edições quanto a Bíblia. Vendeu-se muito, muito famoso este livro. E eu recomendo que a igreja possa buscar. Voltando ao Salmo 125, é um salmo de romagem, como eu disse, e ele traz algumas lições para nós e que eu quero destacar aqui nesta hora, porque ele nos fala da vida do justo, e na nossa linguagem atual, o justo é o cristão, é o homem que teme a Deus, é o homem que entregou sua vida a Cristo e caminha com Cristo. O verso 1º e 2º diz assim, repetindo então a leitura: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo
desde agora e para sempre. Então, nesta caminhada, como eu disse, do povo que vinha para as festas, o culto, a celebração, trazendo as suas ofertas para servir ao Senhor, o povo subia, pensando em Deus, pensando naquele que era Senhor dos montes, aquele que era Senhor da cidade de Jerusalém, pensando naquele que era Senhor do templo, aquele que era o Senhor do povo de Israel. E pensando e subindo e cantando e lembrando, né, que o Senhor é fiel, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, isto é, firme, está ali firme, inabalável, onde está assentada uma cidade sobre ele e que não se abala. Então, a meditação, o pensamento voltado ao Deus, ao Senhor a quem eles serviam. Então, lembrando que esse Deus é um Deus fiel, lembrando que esse Deus é um Deus que não falha, lembrando que esse Deus nos protege e que está ao nosso redor, cuidando de nós. Nós estamos vivendo dias que precisamos pensar nisso, né? Pensar que o nosso Deus está ao nosso redor, Ele não se esqueceu de nós. Nós hoje não podemos ir à sua casa, não podemos ir ao templo da igreja, mas fizemos das nossas casas o templo do Senhor e estamos cultuando ao Senhor juntos através do vídeo, através da comunhão da mensagem, através da nossa oração uns pelos outros. Nós estamos indo até o Senhor. E quando vamos até o Senhor, nós lembramos que Ele é um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós e que está ao nosso redor, como os israelitas cantavam ao ir para Jerusalém. O Senhor não abala, Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele continua conosco, junto conosco em nossa casa. O verso 3, então, diz assim: o cetro dos inimigos não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Este verso, então, lembrando que mesmo o Senhor estando ao nosso lado, isto não significa que nós não vamos passar, às vezes, por lutas. Quantas vezes os inimigos de Jerusalém tentaram destruí-la e até conseguiram, né? Os inimigos, por causa dos pecados do próprio povo de Deus, abriu a guarda e o inimigo entrou e se aproximou e venceu Israel e derrubou os muros e derrubou as suas portas e destruiu o templo e roubou o templo do Senhor ali. Que triste, irmãos. Quando o pecado entrou na vida daquele povo, Deus permitiu que os inimigos entrassem e invadissem. Mas aquele povo aprendeu que Deus não permanece com a sua mão pesada para sempre e que aqueles que se lembram da sua misericórdia o buscam em espírito e em verdade e encontram misericórdia e graça diante dele. Então o Senhor continua sendo aquele que cuida de nós e que remove a mão da opressão e que remove a mão do opressor de sobre nós, e Ele cuida de nós. Qual é o peso que nós podemos suportar diante das provações e das tentações? O cristão, ele é um ser humano como qualquer outro ser humano. Ele tem medo, ele fica irado, ele às vezes vacila aos seus pés, vamos assim dizer, né? Mas ele precisa sempre se avaliar o momento que ele está vivendo, o momento que ele está passando, e ele precisa lembrar que ele tem um Deus que é fiel com ele, um Deus que está ao seu lado, um Deus a quem nós podemos clamar e ele vai remover o mal. E por isso também nós não precisamos nos entregar, abrir mão dos nossos valores, abrir mão de quem somos, filhos de Deus chamados para servi-lo, e permanecer fiel com o nosso Deus, porque Ele é fiel conosco. Então, buscar a santidade, buscar o perdão, buscar nos guardar dos costumes do mundo, aqueles que muitas vezes nos desviam da fé. O mundo está entrando numa modernidade, a cada dia o mundo se transforma. Nós também nos transformamos.
às vezes, num costume ou outro, mas aqueles que afetam a nossa fé, nós precisamos tomar cuidado. O cristão precisa preservar a sua fé, a sua integridade, conforme a palavra de Deus. Ter um coração fiel, um coração verdadeiro. Não pender para as coisas que o mundo pende. E ter uma vida digna e de santidade, porque o nosso Deus continua sendo Deus santo e verdadeiro. Amém? Por último, irmãos, o verso 4 e 5, que diz: faze o bem, Senhor, aos que são retos de coração, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-lo-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Olha, irmãos, continua nessa toada, né? O Salmo lembra disso, que aproximar-se do Senhor é aproximar-se da sua santidade, é manter comunhão com Ele, é ter uma conduta de fé, é ter uma conduta onde nós sabemos que a nossa luta neste mundo não é contra a carne e o sangue, mas é contra aquele que quer nos afastar do Senhor, é contra o maligno. E nós precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. Aqui o texto diz, verso 4, diz que o Senhor faz o bem para o justo. Nós não somos justos em nós mesmos, mas somos justificados em Cristo, lavados pelo sangue dele. E por isso nós devemos buscar o bem, buscar as coisas boas, ter bons pensamentos, ter boas atitudes, ter boas palavras para transmitir, tanto para que nós possamos ser abençoados por aquele que nos abençoa todo dia, que cuida de nós todos os dias, como também para levar esta bênção para aqueles que possivelmente possam vir se aproximar do Senhor. Que possamos manter firme, porque o Deus pensa o bem, o nosso bem, Ele quer o nosso bem, Deus quer o teu bem, Deus quer cuidar de você todos os dias, Ele não quer o teu mal. E às vezes nós estamos passando dias em que a gente fica com medo. Ah, Senhor, será que eu posso ser prejudicado em algum momento? Mas o Senhor está cuidando, Ele está guardando, Ele está olhando para você. Deus não muda o seu humor por causa do nosso humor. Ele continua cuidando e sendo fiel conosco. Amém? Então a sua bondade é grande. Por último, então, irmãos, que nós possamos estar atentos, não abandonarmos os nossos princípios, o amor, o perdão, não é? Possamos manter a nossa devocional, oração, meditação, louvor, arrependimento, a nossa liturgia cristã de viver aos pés do Senhor. Porque Deus é fiel e nós também possamos permanecer fiéis nesses dias difíceis que estamos passando. Ficar firmes, porque nós ainda louvaremos o Senhor todos juntos, estaremos juntos. Que Deus abençoe a todos e dê a sua paz a cada um dos irmãos. Amém, irmãos? Vamos ficar firmes. Graça e paz. Vou ler esse texto para os irmãos, que está em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas o que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesta hora, Senhor, agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus. Agradecer ao Senhor pela igreja do Senhor, presbiteriana de Quitaúna, Senhor. Agradecer ao Senhor pelas famílias, Senhor, que congregam, Senhor, nessa igreja. Em nome de Jesus, Senhor querido, pedimos, ó Deus, a tua bênção, Senhor.
nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é Deus de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda majestade, Senhor. Ó Deus querido e Deus majestoso, nesta hora, Senhor, da intercessão, Senhor, nós pedimos, Senhor, as bênçãos para o Senhor, meu Deus, porque para quem que nós vamos clamar, Senhor, se não for para o Senhor, para o grande Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Nós pedimos, ó Deus querido, que o Senhor possa abençoar, Senhor, os enfermos, Senhor, da tua casa de oração, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar o Isai, Senhor, da vida, da saúde, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar esse tratamento, que ele possa ser curado, Senhor Jesus. E as demais pessoas, Pai, quantos e quantos, o Senhor sabe quais são e quantos são, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar saúde, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa também, Senhor, abençoar, Senhor, a Antônia que está longe, Senhor, Amém. Cuidando do irmão, Senhor, mas o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, Senhor, e eu creio na tua misericórdia, que o Senhor está, Senhor, visitando, Senhor, a tua serva, visitando Amém. esse irmão, Senhor, entrando com providência, Senhor, em nome de Jesus, nessa causa, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Também, Senhor, as pessoas que precisam trabalhar, Senhor, que o Senhor, Deus querido, e mesmo essa pandemia, essa crise, Senhor, nós cremos no Deus que tudo pode, nós cremos no Deus do impossível, Senhor, nós cremos que o Senhor pode abrir as portas aonde não existe porta, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, porque nós precisamos viver, Senhor, nós precisamos ter uma vida digna, Senhor, em nome de Jesus. E quem que vai ajudar? Quem que vai abrir a porta se não for o Senhor grande Deus? É para este Deus que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Também, Senhor, eu quero pedir, Senhor, pelas famílias queridas, ó Deus querido. Quantas perturbações, quantas crises, Senhor, familiar, mas nós temos certeza absoluta, Senhor, que quando nós nos colocamos diante da tua presença, quando nós nos curvamos diante de ti, o Senhor ouve, Senhor, o Senhor abre o céu, Pai, para ouvir o teu povo a te clamar, Senhor, em nome de Jesus. Nós, Senhor, nós nos curvamos diante da tua santidade, Deus, porque nós sabemos que nós temos um Deus, nós sabemos que nós temos um Deus que garante a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, obrigado, Deus, pelos livramentos, obrigado pelo livramento do Arquimedes, Amém. Quando viaja, obrigado pelos livramentos dos nossos queridos, dos nossos filhos, das nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, e peço também pela família do Andrews, Pai, que o Senhor abençoe essa família, Senhor, leva o consolo para eles, Assim Espírito seja, Pai. Santo do Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também para o nosso pastor Osvaldo, Senhor, em nome de Jesus, onde ele estiver, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, proteja ele, proteja a família, em nome de Jesus, Senhor querido e amado. Deus, abençoa os jovens, ó Deus, abençoa as crianças, ó Deus querido e poderoso. Quanta coisa ruim nessa terra, Senhor, mas nós cremos em Ti. Mas o Senhor sabe que o Senhor tem um povo, Deus, que se curva, que pede, Senhor, para o Senhor, meu Deus. E enquanto esse povo existir, Senhor, Deus, o Senhor fará milagres, Senhor, Amém. nessa terra, em nome de Jesus, Senhor querido. Ó Deus querido e Deus maravilhoso, nós agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, e esperamos no Senhor, meu Deus, que toda essa crise, Senhor, passe, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, que as igrejas do Senhor possam estar abertas, ó Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos cultuar o teu santo nome, Senhor, sempre, Senhor, enquanto nós existirmos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor querido. Abençoa também os corações
da família do pastor Dimas, ó Deus, que está em luto também, Senhor. Abençoa, Senhor, aquela família, a esposa, em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos, Senhor, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo poder e de toda majestade, Senhor. Aceita, Senhor, as nossas orações, Senhor, no trono da graça. Aceita os nossos agradecimentos, Senhor, no trono da graça. Por quê? Porque nós te amamos, ó Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos orar nesse instante e impetrar a bênção. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela vida do teu povo, Senhor, que pode assistir, participar, ouvir a tua palavra. E agora, Senhor, estamos em nossas casas, mas unidos espiritualmente uns com os outros. Derrama a tua graça, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a tua igreja, hoje e sempre. Amém.